Tá gravando? De boa. Bora lá falar sobre um plano de estudos? Primeira coisa, tá? Pra gente trocar essa ideia. E aí vai ter que ter um pouquinho de maturidade para você entender isso aqui, não ficar chateado comigo, porque quando eu falo isso aqui, alguns alunos ficam chateados comigo, mas eu jogo limpo com vocês, tá? Não existe um plano de estudos perfeito, universal, não existe isso. Eu sei que tem muita gente aí na internet que vende, né? Plano de estudos para o concurso da UF, aí traz uma tabela no Excel, linda, bonita tabela no Excel, né? Só que aquela tabela no Excel não vai servir para você. Igor, por quê? Porque o plano de estudos ele tem que ser individual. Não existe um plano de estudos que funciona para todos ao mesmo tempo. Esquece isso, não existe, tá? Não adianta você querer copiar o plano de estudos do seu coleguinha. Não rola. Para com isso, é loucura, não dá. Ué, Igor, escuta o que eu vou te falar. Cada pessoa tem suas facilidades e as suas dificuldades. Minha facilidade é na área de direito. Minha dificuldade é tudo que tem número. Eu sou um zero à esquerda com número. Nem o troco eu confiro para não passar vergonha. De verdade. Talvez a sua facilidade seja uma e pô, você tem muita dificuldade em direito. Como é que um plano de estudos que eu estudo vai servir para mim e também vai servir para você se nós temos dificuldades diferentes? Não rola. Definitivamente não rola. Então, cada um tem que ter o teu próprio plano de estudos. Então, aqui eu não vou fazer um plano de estudos para você seguir. Não. Aqui eu vou te ensinar a você criar o seu próprio plano de estudos. Essa é a diferença. Ao invés de te entregar algo pronto para você estudar, que provavelmente não vai funcionar, eu vou te ensinar a montar um plano de estudos, tá? Com foco, claro, nesse concurso de assistente em administração da UF. Então, vem comigo. Muito melhor você aprender a criar um plano de estudos do que eu te passar um plano de estudos pronto, bonito, cheio de detalhes, todo colorido, mas que não vai adiantar em nada. E o primeiro modelo que eu vou trazer aqui é o modelo da tabela. Existem dois modelos de plano de estudos e você vê qual melhor se encaixa dentro da sua rotina. Esse modelo da tabela aqui, ele é um modelo para quem tem uma rotina, digamos, fixa. Como assim, Igor? Rotina fixa. Já vou explicar. Esse modelo aqui da tabela se encaixa perfeitamente com quem tem uns dias muito parecidos, né? Por exemplo, a pessoa sai de casa todos os dias mais ou menos no mesmo horário, né? A pessoa volta mais ou menos no mesmo horário. Então, ele vai para a academia mais ou menos no mesmo horário, ele vai para a faculdade mais ou menos no mesmo horário. Então, todos os dias são muito parecidos. Vamos imaginar uma pessoa que é CLT, que trabalha de 8 às 5, sai de casa todo dia às 7 da manhã, chega a casa todos os dias 18h30, malha 1 hora todos os dias, chega da academia 20h30 e depois disso vai estudar. Cara, aí o aconselhável é você ter uma tabela de estudos. Por quê? Porque todos os seus dias são muito parecidos, né? Muito parecidos. Chega mais ou menos no mesmo horário, sai mais ou menos no mesmo horário, dorme mais ou menos no mesmo horário. Então, para você é legal. Agora, tem outras pessoas não. Tem outras pessoas que, por exemplo, são Uber. Cara, a gente sabe que o Uber é assim, ele sai para trabalhar, o movimento não tá legal, ele volta para casa. Melhor ele ficar em casa do que ficar gastando combustível na rua. O movimento não tá legal. Então, tem dia que ele sai de manhã, 8 da manhã, dá uma esticada um pouco a mais, o movimento tá legal. Em vez de parar às 5, eu vou parar às 8, 9. Aí tem semana que ele folga na terça, tem semana que ele folga na quinta. Para o Uber isso aqui já não vai funcionar legal. Ou para o barbeiro. O barbeiro ele tem um horário, mas começa a chegar cliente, ele tinha que fechar às 5, aí chega um, chega outro, ele não quer perder o dinheiro, o movimento é legal, ele estica, vai até às 7, vai até às 8. Ele tinha que estar às 8 na barbearia, mas aí um cliente que ele tinha com hora marcada desmarcou, aí ele vai abrir só às 10, aí, cara, assim. Então, usar a tabela não é para o cara que é autônomo, não é para o cara que é Uber, Ubermoto, não. É para o cara que tem a rotina muito parecida todos os dias, tá? Aí, eu sou Uber e eu faço a minha rotina e eu consigo fazer com que a rotina seja igual todos os dias. Beleza, então você pode usar isso aqui. Mas se você tem uma vida completamente descacetada, aí já não vai servir. Entendeu? Por exemplo, eu não tenho horário para sair de casa, eu não tenho horário para voltar para casa. Tem dia que eu dou aula de manhã, tem dia que eu dou aula de manhã e tarde, tem dia que eu dou aula de manhã, tarde e à noite, tem dia que eu dou aula só à noite. Então, cada dia eu estou num lugar diferente, para mim já não serviria a tabela de estudos, teria que ser o ciclo de estudos, tá? Mas primeiro eu vou te ensinar esse aqui, para a galera que tem essa rotina mais fixa. Depois eu ensino a tabela, tá?
sem nenhum problema. Show? Vocês conseguiram compreender? Igor, como é que é a tabela? A tabela é assim. E como é que é o ciclo? Espera que a gente vai chegar lá, tá? Então, na tabela, o que eu vou fazer? Na tabela, eu vou colocar todos os dias da semana aqui. Ou pelo menos os dias que você pretende estudar, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos preencher aqui os dias da semana, né? Eu aconselho que você estude todos os dias, porque o edital está aberto. Vou botar em tela cheia para facilitar a visualização. Domingo também? Domingo também. Vamos considerar domingo também, tá? Lembra, a Erika falou, lembra muitas provas do FRJ para o mesmo cargo. Então, pessoal, esse cargo que vocês estão estudando, que é o de assistente de administração, as disciplinas são iguais para todos os concursos que caem isso aí. Então, quando você estuda para assistente de administração da UF, você está estudando também para assistente de administração da Unirio, para assistente de administração da FRJ, para assistente de administração da UERJ, para assistente de administração da UFRJ, é tudo a mesma coisa. Direito constitucional, direito administrativo, português, administração. Alguns têm redação ou não, alguns têm informática ou não. Então, o que muda é a presença ou ausência da redação e da informática. De resto, é tudo igual, tá? Os cargos administrativos, basicamente as mesmas disciplinas. Então, você comprando o nosso curso, né? Você consegue estudar para o concurso da UF, mas também consegue estudar para o concurso da Unirio, que vai sair ainda esse mês, tá? Em previsão para esse mês, espero que saia. Que aí você consegue estudar para os dois ao mesmo tempo. IFRJ também, Degase também vai ter área administrativa do Degase. Está tendo Niterói Prev, que também tem área administrativa lá de Niterói. Concurso da ION também tem lá na área administrativa. Ou seja, se você estiver estudando para a área administrativa, essas são as disciplinas básicas que você vai estudar. Português, constitucional, administrativo, arquivologia, administração geral e pública, administração financeira orçamentária, administração de pessoas e de recursos. Né? É essa parte toda aí. Então, é tudo muito igual. Então, você não está estudando para esse concurso específico. Coloca na sua cabeça que você está estudando para carreiras administrativas. Passou esse no concurso, passou nesse concurso? Legal. Não passou? Continue estudando que nos próximos você vai passar, porque é questão de conhecimento acumulado. Depois que você é reprovado no concurso, o conhecimento não se perde. Então, você guarda esse conhecimento, vai fazendo revisões, vai fazendo questão, que no próximo concurso você vai passar. Em algum momento você vai passar, tá? Só não passa quem desiste. Então vamos lá. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Como é que você vai fazer? Você vai dividir em blocos, tá? Em blocos cada bloquinho desse aqui, ó, são 30 minutos. Cada linha dessa aqui são 30 minutos. Então, ó, vou botar aqui, ó. 30 minutos. 30 minutos. Igor, por quê? Você já vai entender o porquê. 30 minutos. 30 minutos. Você vai ver que aqui dão 2 horas de estudo, tá? Igor, eu posso estudar mais que 2 horas? Pode, cara. Não tem nenhum problema, tá? Eu tô criando aqui para uma realidade de quem vai estudar 2 horas, que é a realidade da maioria dos brasileiros. A maioria dos brasileiros não vai conseguir estudar mais que 2 horas por dia, não encaixa. Eu já vi curso aí oferecendo plano de estudos que o cara estuda o dia todo. Cara, você trabalha, você tem filho, você tem esposa, você tem um monte de coisa, você faz faculdade. Como é que você vai estudar 6 horas? A grande realidade é o cara que sai 7 horas da manhã de casa, trabalha, chega por volta das 16, 18, aí por volta das 16, 18 vai fazer janta, pererê, parará, vai treinar, vai ter 2 horas para estudar ali das 20
até meia-noite, ou 3 horinhas para estudar de 21 à meia-noite. Essa é a realidade do brasileiro, né? Se você tiver mais tempo, tu só vai seguir essa ordem aqui e vai colocar mais 1 ou 2 blocos de 30 minutos, tá? Aí você altera o seu plano de estudos. Por isso que eu falo que não existe um plano de estudos universal. Cada um tem a sua rotina, cada um tem a sua dificuldade, a sua facilidade, beleza? Beleza. Então, coloquei aqui os bloquinhos de 30 minutos. Show? Igor, esses bloquinhos de 30 minutos, eles têm que ser todos de uma vez só? Não, não, não. Tá? Você pode estudar as 2 horas de uma vez só? Pode. Tem que ser de uma vez só? Não. Você pode estudar um bloquinho de 30 minutos de manhã antes de ir para a rua. No horário do almoço, tem 1 hora? Pega 2 bloquinhos de 30 minutos. Quando chegar a casa, não necessariamente você tem que fazer as 2 horas direto. Tá? Não necessariamente. E um bizu que eu vou te dar. Entre um bloquinho e outro de 30 minutos, você vai dar 5 minutinhos de descanso, tá? 5 minutinhos, não mais do que isso, tá? Não é ficar 2 horas rolando rios, não, pelo amor de Deus. 5 minutinhos de descanso entre um bloquinho e outro, tá? 5 minutinhos de descanso aqui, ó. Descanso, descanso, descanso. 5 minutinhos. Show? Show. O que você vai fazer? Você vai preencher com pelo menos, o que eu aconselho, 2 disciplinas por dia. Se você botar uma disciplina só por dia, qual é o problema de colocar uma disciplina? Igor, eu tenho 2 horas, eu vou estudar 2 horas, uma disciplina só. Se você botar uma disciplina por dia, como nós temos mais disciplinas do que dias na semana, o que vai acontecer? Você não vai ver todas as disciplinas durante a semana. Por quê? Você tem 10 disciplinas para estudar. 7 dias. Toda semana, 3 disciplinas vão ficar de fora. Então, não tem como você colocar uma disciplina só por dia. Não dá. Nesse modelo, não dá. Vai ficar a disciplina de fora toda semana. Então, vai ter disciplina que você vai ver quinzenalmente, já vai ter esquecido, tá? Então, o ideal é que você coloque pelo menos 2 disciplinas aí por dia. Se você puder estudar mais meia hora, coloca mais meia hora de uma disciplina. Mais 1 hora, coloca mais 2 bloquinhos, uma para cada, tá? Vamos lá. Então, eu vou colocar assim, ó. Como é que eu vou dividir aqui? Assim, ó. 2 disciplinas. Show? Show de bola. Tem sim. Tem redação no curso sim, Érica. Então, vamos lá. Segunda-feira. Na segunda-feira, eu gosto de começar a semana com as disciplinas que eu tenho mais facilidade. Começar a semana com o pé direito, beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, as disciplinas que eu tenho facilidade. Vou colocar um direito administrativo. Aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou intercalar as disciplinas que eu tenho facilidade com as disciplinas que eu tenho dificuldade, tá? Disciplina que eu tenho dificuldade. Administração. Meu Deus do céu. Vou botar aqui, ó. Administração geral e pública. Eu vou fazer o seguinte, não vai dar para escrever tudo. Então eu vou colocar, vai dar, só diminuir o tamanho, né? Vou botar aqui, ó. Administração geral e pública. Outra coisa, tu vai perceber que esse plano ele não vai ficar assim até o dia da prova, não, Igor, não. Igor, por quê? Deixa eu explicar aqui rapidinho. Só terminar de escrever aqui, tá? Hoje a sua dificuldade é uma, amanhã é outra. O que vai acontecer? Estrategicamente, você vai colocar nesse plano aqui mais vezes as disciplinas que têm maior quantidade de questões e as disciplinas que você tem mais dificuldade, e menos vezes as disciplinas que você tem mais facilidade. Por exemplo, eu tenho muita facilidade em direito administrativo e direito constitucional. Se eu tenho muita facilidade nessas disciplinas, não tem por que eu entupir a minha semana com essas disciplinas que para mim são fáceis. Percebe? Agora, eu tenho muita dificuldade em administração geral e pública, significa que eu tenho que ver mais vezes. Só que a minha facilidade e a minha dificuldade,
elas dependem muito do momento da minha preparação. Por quê? Porque eu vou começar a ver muitas vezes administração geral e pública. Então, esse assunto ele vai começar a se tornar fácil e outros assuntos se tornarão difíceis. Então, eu tenho que ir mudando o meu plano de estudos de acordo com a necessidade e dificuldade que eu estou sentindo. Então, o plano de estudos, galera, essa tabela aqui, ela é uma tabela mensal. Por que mensal? Porque todos os meses essa tabela vai mudar. Igor, e como é que eu vou saber onde eu tenho facilidade e onde eu tenho dificuldade? Como é que eu vou saber isso, Igor? Bom, você vai fazer muitas questões. Você tem que ter uma plataforma de questões. Eu já vou chegar lá, tá? Nas etapas da preparação. Depois que a gente falar de plano de estudos, eu começo a falar de etapas da preparação. Tá? Mas você precisa ter um que concursos ou um TEC concursos. Você já assinou bem? TEC concursos ou TEC concursos? Você já assinou? Que concursos ou TEC concursos? Não? Sabe do que eu estou falando? Plataforma de questão? Depois eu vou mostrar aqui, tá? Você vai ter que ter uma plataformazinha de questões. Nessa plataforma de questões, lá ficam, né, registrados, nessa plataforma de questões, todo o seu índice, todo o seu desenvolvimento, tá? Tudo que você fez no mês. E lá nessa plataforma de questões, você vai ter a quantidade de questões que você fez, a quantidade de questões que você acertou, a quantidade de questões que você errou. E é por meio dessa plataforma de questão que você vai mudar isso aqui. Você vai olhar a quantidade de questões que você fez de cada coisa. Putz, caraca, fiz 100 questões de português, acertei 85. Pô, tô legal. Fiz 100 questões de direito administrativo, acertei 25. Cacete. Direito administrativo, meu rendimento está muito ruim. No próximo vez, você vai colocar mais direito administrativo. Então, por isso que essa tabela de estudos ela tem que ser mensal. Você vai ter 4 meses. Você vai perceber que ela vai mudar à medida que você for melhorando em algumas disciplinas e piorando nas outras. Até você ter um equilíbrio. Né? Porque não passa em concurso público quem é 10 em uma disciplina e 2 na outra. Passa em concurso público quem é 8 em tudo. Essa é a verdade, né? Então, você vai ter que buscar esse equilíbrio. Show? Então, vou colocar aqui Direito Administrativo e Administração Geral e Pública. Esse é o meu, mas você precisa ter o seu também, tá? Igor, eu posso usar o seu como modelo? Porque muita gente vai falar assim, Igor, eu estou começando a estudar agora. Se eu estou começando a estudar agora, eu não sei o que eu sou melhor e o que eu sou pior. Porque eu nunca vi nada. Se eu nunca vi nada, como é que eu vou saber o que eu sou bom e o que eu sou ruim? Realmente, nesse caso, não tem como você saber o que você é bom e o que você é ruim. Então, qual é a estratégia que você vai usar? Você não vai usar a estratégia de repetir mais vezes aquilo que você é pior. Você vai usar a estratégia de repetir mais vezes as disciplinas que caem mais questões ou que têm um conteúdo maior. Por exemplo, arquivologia. Arquivologia, o professor Francisco Carlos gravou na plataforma 12 aulas. Cara, 12 aulas você assiste em 12 aulas de 20 minutos, você assiste em 3 dias. Em 3 dias você mata a arquivologia. Você tem 100 dias, pouco mais de 100 dias aí para estudar, né? Então não precisa você ver a arquivologia muitas vezes. Uma vez na semana já vai ser o suficiente. Agora, cara, direito constitucional, 47 aulas, tu vai ter que ver mais vezes. Direito administrativo, 117 aulas. Claro, é mais da metade da prova é direito administrativo, você vai ter que ver mais vezes. Então, além de levar em consideração o que você tem mais facilidade e o que você tem menos facilidade, nesse início, já que você não se conhece tão bem assim, já que você ainda não fez tantas questões, leve em consideração o tamanho de cada disciplina e a quantidade de questões que aparecem na prova. Então, por exemplo, o direito administrativo, além de ser grande, cai muito. Então, você vai ter que ver pelo menos 2 a 3 vezes na semana, tá? Vamos lá. Direito administrativo e administração geral e pública. Aí eu vou colocar aqui, ó, importante pra caramba, ó. Português.
tá? Sempre segue aquele raio-x que a gente fez, beleza? Segue o raio-x que a gente fez, tá? Português. E eu vou colocar aqui embaixo, ó, administração financeira e orçamentária. Também é um pouquinho grande. Tá lá na parte específica, tá? Esperamos pelo menos 5 questões de administração financeira e orçamentária. Agora, eu posso colocar aqui arquivologia. Galera, colocando arquivologia uma vez só na semana já é o suficiente para matar arquivologia. Até antes da prova, porque a arquivologia é bem pequenininho. Então, ó, conteúdos que são pequenininhos, deve cair uma ou duas questões de arquivologia, não precisa ver tantas vezes e não é um conteúdo tão grande. Então, ó, arquivologia. Posso colocar aqui arquivologia. E a arquivologia se comunica muito. Tem muito a ver, saber com o quê? Com administração de recursos materiais. Então, vou colocar aqui também. Você percebeu que na parte de baixo, como é conteúdo específico, eu só estou colocando administração? Por quê? Porque administração são os conhecimentos específicos do cargo. Então, ó, administração de recursos materiais. Ó, administração de recursos materiais. Show? Ó, vem comigo. Posso colocar aqui o direito constitucional. Tenho que colocar o direito constitucional também. Ó. Beleza, muito importante, tá? Lembra que o foco no direito constitucional tem que ser em direitos e deveres individuais e coletivos, que é o artigo 5º. Aqui. E ó, a gente já viu administração geral e pública, administração financeira e orçamentária, administração de recursos materiais. Ó, vou botar aqui, ó, noções de secretaria. Tem a parte de administração de pessoas. Gestão de pessoas, tá? A parte de noções de secretaria é a parte de gestão de pessoas. Tá? Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês onde é que isso tá aqui. Aqui, ó. Liderança, processo de direção, processo de organização. Ó, administração de recursos materiais. Tudo isso eu tô colocando lá no material para vocês. Show de bola? Você percebeu que aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixa eu ver quais disciplinas eu não coloquei. E a gente já está quase encerrando todas as disciplinas, ó. Bota aqui. Tá. Tá, beleza. É que a parte de administração ela é muito diluída, né?
Redação. Importante. A redação é quase metade da prova, né, cara? Não, é metade da pontuação da prova. Não é metade da prova, mas é metade da pontuação. Porque a redação, ela soma com a nota da prova e divide por 2. Também tem direito penal ali, galera, mas é um pedacinho muito pequeno mesmo, tá? Então, direito penal você pode estudar quando estiver estudando direito constitucional, inclui ali, tá? Pronto, a partir desse momento eu já coloquei todas as disciplinas. O que eu vou fazer? Eu vou repetir as disciplinas que são maiores. Acho que tem mais importância. Então, o que eu vou colocar mais uma vez? Direito administrativo eu tenho que repetir. Por quê? Porque além de ser muito grande, cai muitas questões. Então, eu vou colocar direito administrativo mais uma vez. Português é muito grande também. Então, eu vou colocar ali. E também tem uma quantidade considerável de questões. Então, é um assunto que eu tenho que repetir. Administração geral e pública também vou repetir. Porque tem uma quantidade significativa de questões e o assunto aqui é enorme. Tá? Mais de 30 aulas de administração geral e pública. Então vamos repetir os assuntos que são maiores. Estrategicamente a gente tem que ver aquilo que é maior para matar mais rápido, né? Então, ó, vou colocar aqui mais uma vez aqui embaixo. Administração geral e pública. Em cima eu vou colocar mais direito administrativo. A administração de recursos materiais não cai tanto, mas a administração financeira orçamentária cai bastante, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, mais AFO, administração financeira e orçamentária. Domingo eu também tenho que estudar? Tem, cara, todos os dias. Todos os dias. E não vai te matar, tá? Não vai te matar. Duas horinhas no seu domingo não vai te matar. Quem quer passar em concurso público, isso aqui sai na urina. E é importante também colocar aqui, ó, um direito constitucional, porque ele também é um pouco grande, né? Vou botar aqui, ó. Tem muita relevância. Montei o meu planinho. Quanto tempo vai durar esse meu planinho? 1 mês. Por quê? Porque a partir desse plano, eu consigo identificar o que eu estou bem, o que eu estou mal, e ir trocando. Vamos supor que eu estou muito bem em direito constitucional. Não preciso de 4 blocos de direito constitucional na semana. Não preciso. Eu botei 4 blocos de direito constitucional. Eu tiro, coloco 2. Entendeu? E assim você vai mesclando as disciplinas conforme a sua dificuldade. Por isso fazer questões é importante, tá? Cada um tem que fazer o seu. Tem gente que vai poder estudar mais 2 horas e vai colocar mais blocos. Vai colocando bloco de meia hora conforme a sua disponibilidade de estudos. Aí, esse é o método da tabela. Beleza, pessoal? Beleza. Agora eu vou explicar para vocês o método do ciclo. Vamos lá para o método do círculo? Vocês conseguiram entender? Sempre divida em bloquinhos de 30 minutos para não ficar muito cansativo os seus estudos. E sempre faça uma pausa entre um bloquinho e outro de pelo menos 5 minutos, tá? A outra coisa, Igor, quantidade de questões que eu tenho que fazer por dia. Galera, faça pelo menos
15 questões por disciplina, ou seja, fechou isso aqui, direito administrativo, faz 15 questões. Fechou aqui administração geral e pública, faz 15 questões. Então, ó, toda vez que você fechar 2 bloquinhos, você vai fazer 15 questões, tá? Isso em todos os dias da semana, ou seja, por dia, pelo menos por dia, você vai fazer pelo menos 30 questões por dia. É pouco? É. Mas, para quem está começando, é o suficiente. E aquilo é o poder da constância. 30 questões por dia é igual a 900 questões por mês. É o poder da constância, tá? Faz isso aí, tenta seguir, né? Eu sei que a vida é difícil, eu sei que todo mundo tem problema, mas tenta ao máximo seguir o plano que você mandar. Porque concurso é ótimo, é sim, é sim. Vamos falar agora um pouquinho sobre o ciclo. Deixa eu colocar um elemento aqui, peraí, para me ajudar, um círculo para me ajudar. Se eu tentar desenhar vai ficar horrível, já sei. Não sou bom desenhando, tá? Inserir formas. Cadê o círculo? Eu tenho que tirar o preenchimento. Beleza. Agora eu tenho que inserir. Eu tô voltando, pessoal. Pera aí. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Já tô voltando já. Pera aí que eu já volto. Tá maneiro. Aqui. Pronto. Tá feito aqui, agora eu vou explicar como é que funciona o ciclo. Demorou, mas saiu, né? Demorou melhor do que se eu tivesse desenhado, vai por mim. Se eu tivesse desenhado, tinha ficado horrível. É esse desenho que você vai fazer aí no seu caderno, tá?
Esse desenho que eu vou fazer, Igor? Tô me sentindo agora, tô começando agora me sentindo em casa. Que maravilha. Muito bom ler isso. Saber que eu tô ajudando vocês de alguma forma. Tenta fazer esse desenho aí. Cara, em casa eu fiz esse desenho com 2 copos. Eu peguei 2 copos de boca com tamanhos diferentes e fiz isso, depois eu só liguei. Digo, mas qual é a ideia? A ideia, galera, é essa aqui, ó. Esse negócio ele vai rodar assim, ó. Nossa, mãe do céu. Vou desenhar não, vou fazer a seta ali no... Melhor, né? Já tava aqui mesmo. Né? Por que eu quero inventar? Não, pô. Isso aqui mesmo, aí seria seta. Pronto. Como é que faz seta circulando? Não sei também como é que faz. Seta rodando aí. Ver se tem uma seta que roda aqui. Tem. Tem, pô. Claro que tem. Ó, sabia que tinha? Então tem aqui, ó. Vou botar por dentro para ficar melhor. Isso. É assim. Mas tu entendeu a ideia, não entendeu? O importante é que você entendeu a ideia. Isso é que é importante. Você entendeu a ideia. Então esse negócio, galera, ele vai rodar, tá? Cada negocinho desse é um espacinho, né? Que ele vai circular. Assim, nesse sentido assim, tá? Tá. Esse é o nosso ciclo de estudos. Show de bola? E como é que vai funcionar e por que esse ciclo de estudos é melhor para quem não tem uma rotina fixa? Vem comigo. Agora que eu consegui desenhar, vem comigo aqui, eu vou explicar o porquê disso aqui, desse desenho. Tá? Ó, para quem não tem rotina fixa. Você que é Uber, você que é empreendedor, não tem rotina fixa, leva isso aqui como base. Igor, oi. Por que quem não tem rotina fixa não pode usar esse aqui? Por que o cara quer Uber? Porque vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos supor que você se programou para estudar arquivologia na quarta-feira e teve um imprevisto e você não estudou arquivologia na quarta, você estudou na última quarta. Se você não conseguiu estudar arquivologia nessa quarta e estudou na última, só vai poder estudar na próxima. Ou seja, isso significa que você vai ficar 15 dias sem ver arquivologia. O que eu estou querendo dizer é que se você furar qualquer um desses aqui, você vai ficar 15 dias sem ver o conteúdo. Exatamente por isso, tudo bem? Exatamente por isso, cara, que quem não tem uma rotina fixa não pode usar isso aqui. Porque não vai funcionar. Porque se você furar qualquer um desses aí, você vai ter um problemão. Já nesse outro modelo aqui, não. Porque esse outro modelo aqui independe do horário. Esse outro modelo aqui independe do dia. Esse modelo aqui, ele funciona assim, ó. O horário que você puder estudar, você vai estudar. Mesmo que não seja um horário fixo. Um dia você pode estudar de manhã, outro dia você pode estudar à tarde, outro dia você pode estudar à noite ou de madrugada, não interessa. O que interessa é que você vai estabelecer tempo para os blocos e toda vez que você tiver que sair,
você vai pausar o cronômetro e quando você voltar a estudar, você vai estar naquele bloco. Pegou a ideia? Então vem comigo, olha só. Vamos distribuir as disciplinas. E aqui, galera, pouco importa a ordem das disciplinas. Porque o que muda não é a quantidade de vezes que a disciplina aparece, e sim a carga horária de cada bloco. A estratégia aqui é diferente. Primeiro vamos preencher, depois eu te explico de maneira mais detalhada, tá? Então vem comigo. Posso sim, Fernanda? Sem nenhum problema, tá? Então vamos preencher aqui, ó. Português. Administração. Geral e pública. Vou escrever assim. Direito constitucional. Vou botar aqui, ó. Administração financeira e orçamentária. Direito administrativo. Arquivologia. Aqui. Como é que eu vou escrever nesse? Vou escrever assim. Só que todo torto em cima da mesa aqui para conseguir escrever. Administração de materiais redação, gestão de pessoas, que é a parte de secretaria, né? Tá aí. E como é que vai ser isso aí? Vou botar cada um de uma corzinha aqui, para isso aqui ficar claro para vocês. Então, ó, português eu vou colocar de amarelinho. Digo, mas vai ficar muito gay. Cara, o importante é que você consiga entender, tá? Aqui, ó, vou colocar de verde. Digo, cada um tá aparecendo uma vez só. Eu sei, porque aqui você não vai estudar mais aquilo que aparece mais vezes. A diferença vai ser na carga horária de cada um desses bloquinhos aqui. Então, ó, direito constitucional, ficou mais de cabeça para baixo, né? Mas dá para compreender aqui do que se trata. AFO. Administrativo. Arquivologia. Demonstração de materiais. É só para conseguir entender que são blocos distintos, tá? Aí no meu caderno não tem como fazer isso, não tem problema não. Você conseguir entender que são blocos distintos, já tá bom. Redação. Eu depois tem como mandar esse material para mim? Tenho sim, cara. Fica tranquilo. Depois eu vou distribuir esse material para vocês, tá? Gestão de pessoas. Da maneira. Esse negócio vai circular. Vai ser assim, ó. Você vai sair do português. Vai para administração. Da administração você vai para o constitucional. Do constitucional você vai para o AFO. Tá? Basicamente assim. Só que aqui a gente bota uma carga horária diferente para cada um.
Então, assuntos que são menores. Quais assuntos são menorzinhos? Arquivologia, você vai estudar nesse ciclo todo só 30 minutos em arquivologia, tá? Só 30, Igor, só 30. Português, pode colocar 1 hora. Beleza? Administração geral e pública, pode colocar 1 hora. Direito constitucional, você pode colocar também, ó, 1 hora. AFO, não é tão grande, não é tão pequeno. 45 minutos. Estou estabelecendo essa carga horária pelo tamanho da disciplina. Direito administrativo. Ah, isso aqui tem que botar mais. Ó, direito administrativo. Vou botar aqui, ó. 1h30. Administração de materiais. É pequenininho. Não é tanta coisa, né? Vou botar aqui. 45 minutos. Redação tem metade da nota da prova. Redação tem que estudar legal, tá? Redação não tem jeito, galera. 1h30. Isso aqui também muda, tá? Isso aqui tem que ser de no máximo 1 mês. Só que o que muda? Não são a quantidade de disciplinas que mudam, não é a quantidade de vezes que aparece. O que vai mudar aqui, galera, é a carga horária. Ah, direito constitucional para mim ficou muito fácil. Muda para 45 minutos, pega esses 15 e joga em outra coisa. Então você vai alocando a carga horária de acordo com a sua dificuldade e todo mês isso vai mudar. Todo mês isso muda. Igor, e por que isso funciona melhor para quem não tem uma rotina fixa? Vamos supor que você sentou para estudar 1 hora aqui, de língua portuguesa. Aí você está ali estudando 1 hora e de repente apareceu um cliente. O que você vai fazer? Você vai pausar o tempo. Observação. Você vai pausar lá o seu cronômetro. E quando você voltar, você volta de onde parou. Como assim? Ah, vamos supor que você é barbeiro lá, né? Estava na tua barbearia. Ou manicure. Está sem cliente. Estou sem cliente, vou começar a estudar. Comecei. Tinha que estudar 1 hora de português. Estudei meia hora, chegou um cliente, parei. Você vai pausar o cronômetro. Quando o seu cliente for embora, você volta a estudar, você estuda as outras meia hora. Então, você só avança de uma disciplina para outra quando você fechar a carga horária. Então, para avançar de uma disciplina para outra, você tem que fechar a carga horária, tá? Igor, quantas horas eu vou estudar por dia? Quantas você conseguir. Então, vai ter dia que você vai conseguir fazer 2 blocos, vai ter dia que você vai conseguir fazer 3 blocos, vai ter dia que você não vai conseguir fazer nenhum. Tá? Mas aí um dia acaba compensando o outro. Então, um dia você teve muitos clientes, ou o movimento estava muito bom lá na Uber. Você quase não conseguiu, fez, sei lá, meia hora só. No outro dia o movimento estava muito fraco. Cara, aí você vai fazer 2, 3 blocos. O importante é que o ciclo, você tem que rodar ele na semana. Então, você tem que se esforçar ao máximo para fechar o ciclo na semana. O que não é tão difícil, porque na semana toda você vai ter 1, 2, 3, 4 horas e meia, mais 4 horas e meia, 6, 7, 8, 9. Não é algo tão difícil, tá? Então, o ideal é que você fizesse esse ciclo pelo menos 2 vezes na semana. E se até o final dele começar em português, ó. E circular, chegar em português, depois circular de novo. Pelo menos 2 vezes aí você consegue ter uma carga horária compatível com a carga horária de quem tem que fazer na tabela. Está fazendo a tabela, está fazendo 4 horas por dia, 7 vezes na semana, está fazendo 14 horas. Aqui é mais ou menos essa média semanal, né? Vou botar aqui, ó, a média. Semanal. Vai ser uma média de 14 horas. Beleza? Vou botar em tela grande para você ver, né?
E aí, será que esse funciona melhor para você? Fala aí para mim, galera, no chat, qual você vai usar? Você vai usar a tabela ou o ciclo? Fala para mim. Estou curioso para saber qual que você vai usar. Pode falar, meu bem. Pode falar mais alto, Chuchu? Não ouvi nada. É. Mais ou menos. É menos rigorosa. Mas é essa mesma estrutura. É dissertativa argumentativa. A pergunta da colega foi como é a redação. Modelo dissertativo argumentativo, galera. Aquele modelo que você tem que dar sua opinião, fundamentar a sua opinião em cima do tema que é questionado, de maneira impessoal. Né? É impessoal, não é nem também impessoal. É uma dissertativa argumentativa. Você vai ter que argumentar, dar sua opinião, mas de maneira impessoal. Aquela estrutura básica. Um parágrafo de introdução, 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Aí tem tópico frasal, tese. Oi? Sim. Igualzinho. É menos rigoroso, porque o Enem exige que você contextualize, traga um evento histórico, traz citações. Para concurso público não é tão rigoroso assim. Vai pedir apenas que você deixe muito claro a sua opinião, por meio dos argumentos, e você encaixe a estrutura bonitinha. Você lembra da estrutura da redação? Então, tem que fazer lá na introdução. A estrutura é dividida em 4, o desenvolvimento é dividido em 4 cada um, a conclusão é dividida em 3, retoma o tópico frasal, retoma a tese. Chato, né? Mas é mais simples. Não precisa decorar evento histórico. É mais técnica. É mais técnica. A Rosane falou que vai usar a tabela. Todo mundo vai usar a tabela ou alguém vai usar o ciclo? A redação é chato mesmo, é técnica, né? Fazer redação é conhecer a estrutura e ter técnica, né? Rosane vai usar a tabela. Tá beleza, Rosane. Érica, você vai usar o quê? Luan? Fernanda, conversem comigo. Margarete, diferente teu nome. Margarete com TH no final. Conversem comigo aí que eu sou carente. Sim, volto. Vou voltar aqui na parte do direito administrativo para você conseguir ver quais assuntos que mais caem. Eu coloquei aqui, ó. Não, esse é o constitucional, né? Aqui o administrativo. Esses são os assuntos que mais caem. Vai usar a tabela, Fernanda? Todo mundo vai de tabela? A galera gosta muito da tabela, né? A tabela requer muita disciplina, tá? A tabela requer muita disciplina. Se furar, já era. Vai ficar 15 dias. E dependendo da disciplina, se furar, vai ficar um mês sem ver. Então não pode furar a tabela. Érica também vai usar a tabela. Vai todo mundo de tabela. Luan também vai usar a tabela. E vai geral de tabela. Não pode furar a tabela, hein? Se furar a tabela, vai ficar muito tempo sem ver um conteúdo. Vai dar ruim. Tô falando com vocês, hein? Beleza. Pessoal, vamos dar um intervalinho agora, tá? 10 minutinhos de intervalo que eu vou dar. 10 minutinhos só para vocês irem ao banheiro, beber uma água. Então a gente já falou do raio-x da banca. Matamos o raio-x da banca. Esse arquivo vai para vocês depois, tá? Fica tranquilo. Então, já falamos do raio-x da banca, já falamos do plano de estudos e no próximo bloquinho que a gente fizer aqui, a gente vai falar sobre as etapas da preparação, tá? Vou dividir as etapas da preparação para vocês entenderem como é que funciona. O passo a passo, a organização do material, a organização do ambiente. Então, depois do intervalo, a gente vem com as etapas da preparação para fazer a gravação de mais... Vamos fazer a gravação de pelo menos mais 1 ou 2 blocos, tá? Aqui com vocês.
Então deve ir até meio dia e meia, até 1 hora. Show de bola? E aí a gente consegue condensar as principais informações aqui nessa aula 0. Espero que vocês estejam gostando. Até daqui a pouquinho, galera. Voltamos. Deixa eu só colocar aqui o microfone. A galera de casa tá me ouvindo? Dá um retorno aí. Esse tempinho é bom pra não fazer nada. Casa, embaixo do cobertor assistindo vídeo aula. Eu adoro fazer isso. Quando eu sair daqui eu vou fazer exatamente isso. Deitar embaixo do cobertor e assistir umas videoaulas. Tu vai ter que fazer algumas continhas, tá? Em AFO. Não é nada muito complicado não, mas vai ter que fazer umas continhas. Administração financeira orçamentária. Porcentagem, regra de 3. Pô, mas, gente, isso aí é matemática do ensino fundamental, pô. É. Ela sabe fazer porcentagem de cabeça. Mas isso aí, regra de 3 eu uso no dia a dia. Eu acho que a única coisa da matemática que eu uso no dia a dia é regra de 3. Pô, ontem eu usei regra de 3 para dar um cupom de desconto para o aluno, para saber quanto o valor do curso ia ficar. Tinha que dar um cupom de 30%, o curso era 359, que era ex-aluno. Eu tinha que saber quanto ia ficar o curso, aí eu fiz regra de 3 para saber. Trabalho muito com regra de 3 com valores. Etapa da preparação. Vamos pro... Peraí que eu tenho que parar a gravação, para o Bruno entender que é outro bloco, para facilitar